O Vasco da Gama perdeu para o Ceará 2-1, resultando em uma grande frustração na Arena Castelão. A postura da equipe deixou claro aos torcedores que não estão preparados para disputar objetivos relevantes nesta temporada de 2025. Quando o Clube de Regatas Vasco da Gama e seu time enfrentam adversários mais desafiadores, não conseguem se sustentar, embora o Vasco tenha triunfado sobre o Santos em São Januário, um jogo que deveria ser relativamente tranquilo em casa e também tenha vencido o Melgar no Peru. É evidente que esta última partida teve suas dificuldades. No entanto, uma equipe sem grande poder ofensivo tende a empatar jogando de forma cautelosa. Durante o confronto contra o Corinthians, que se apresentou como um grande desafio na Arena Corinthians, a equipe foi severamente derrotada. Enfrentando um time que estava em um momento complicado, conseguiu a vitória. Mas quando a dificuldade aumenta um pouco, como ocorreu na partida contra o Ceará, a equipe falha, não consegue render. Agora a preocupação recai sobre o que poderá acontecer no próximo sábado contra o Flamengo no Maracanã. O que se pode esperar? Em poucos dias o Vasco se encontrará com o Palmeiras no Mané Garrincha, já que o mando de campo foi vendido? Devemos ressaltar que a decisão da diretoria priorizou o lucro em detrimento do desempenho do Vasco em São Januário, uma praça tão forte para o clube. Qual será a expectativa ao enfrentar o Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, o play? Que esperar de um Vasco que vem mostrando dificuldades em seus domínios? A partir de agora, sob a liderança de Fábio Carille, o Vasco enfrentará apenas grandes desafios. E com o histórico recente, é difícil acreditar que este elenco consiga superá-los. Isso não se limita apenas a jogadores, mas abrange o Vasco como um todo, incluindo a comissão técnica, a diretoria e toda a equipe. Atualmente, o Vasco é um time que não apresenta a capacidade necessária para enfrentar grandes desafios. E mais, uma vez na partida contra o Ceará, essa realidade ficou evidente. É importante destacar que o Ceará jogando em sua casa não deveria ser um grande desafio. Para uma equipe que almeja algo além do comum em um campeonato brasileiro, não é aceitável deixar pontos escorregarem contra o Ceará. Jogos entre Vasco e Ceará são aqueles nos quais o Vasco, mesmo fora do Rio de Janeiro, deveria conquistar pontos, o que não aconteceu. E mais decepcionante do que não conseguir pontos contra o Ceará, nem mesmo se fala de uma vitória, mas apenas de marcar, é saber que este elenco permitiu 2 gols de um jogador que passou pelo Vasco sem deixar lembranças. O primeiro gol foi resultado de uma falha absurda que comprometeu o desempenho da equipe. Discutir certas contratações é fácil. Embora se reconheça que alguns jogadores têm custos elevados e estão no banco, muitos reclamam dos altos salários, devendo questionar também os ganhos de outros atletas. Existe uma máxima no futebol: não há jogador caro, mas sim jogador que vale um alto investimento e apresenta bom rendimento. A verdade é que uma derrota como essa desmotiva o torcedor, que esperava que a equipe chegasse com confiança para o enfrentamento contra o Flamengo no sábado. Um empate já teria sido suficiente para que o time chegasse com mais moral para o confronto. E para agravar a situação, o Vasco, necessitando de um gol, estava a apenas 7 minutos do fim da partida. O time do Vasco entra em campo com a confiança necessária para encarar o Flamengo neste sábado. Um empate seria o suficiente para elevar o moral da equipe. Para coroar a atuação, o time definitivamente precisava de um gol e a tensão aumentou, à medida que a partida se aproximava do fim, restando apenas 7 minutos. O Vasco se animou ao balançar a rede, mas logo ocorre a decisão de colocar em campo um jogador que não parece ser a melhor opção para a equipe. Com todo o respeito, esse atleta não se encaixa bem no Vasco. Existem alternativas que poderiam ter sido consideradas. É realmente frustrante testemunhar isso. A derrota foi angustiante, muito angustiante na Arena Castelão. Este vídeo está sendo lançado em um novo espaço alternativo. Também está sendo apresentado como uma introdução a um conteúdo que sempre trará vídeos curtos sobre o pós-jogo. Para aqueles na plataforma principal, ainda há muito por vir. E para quem está no canal alternativo, é importante compartilhar, pois há potencial para crescimento. Como puderam notar na introdução, o desabafo foi feito. Sinto-me mais leve, pois o que ocorreu com os torcedores é complicado. Quando acreditamos que as coisas vão melhorar, tudo muda abruptamente. É necessário observar o que vem acontecendo com o Vasco da Gama.
Sinceramente, isso não é algo comum. Essa sequência de infortúnios que afeta o clube merece análise. Entretanto, vamos discutir bastante sobre isso, especialmente sobre essa derrota humilhante que o Vasco sofreu ontem contra o Ceará. Também pretendo abordar a coletiva do treinador, que sempre consegue surpreender. Ele tem essa habilidade de chocar os torcedores. Em entrevistas anteriores, já notamos uma postura negativa, incluindo críticas ao torcedor e um apoio inabalável ao time. Mesmo quando a equipe não estava jogando bem, sempre havia uma avaliação positiva de suas ideias, mesmo quando essas não se refletiam em campo. Porém, ontem houve uma mudança radical na abordagem. Ele optou por criticar o elenco que sempre o apoiou. Na minha visão, isso é um sinal claro de que está considerando sua saída. Vou explicar meu ponto de vista sobre isso, pois ontem ele praticamente deu um ultimato em relação à sua permanência no clube. Mas antes de continuar, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, sou alguém que frequenta este espaço com conteúdos novos diariamente. Agora vamos direto ao que importa, porque o que aconteceu ontem na Arena Castelão é de fato frustrante e sem dúvida deixa o torcedor estressado. A postura do atual elenco foi inaceitável, já que durante os 90 minutos teve a posse. Vamos falar sobre a nossa equipe, pois o que ocorreu recentemente na Arena Castelão é realmente decepcionante. Sem dúvida, isso gera frustração nos torcedores. A atitude dos jogadores foi bastante insatisfatória, já que durante todo o jogo, o time adversário cedeu a posse de bola. Nossa equipe terminou a partida com 65% de posse, mas só conseguiu finalizar 3 vezes em direção ao gol do goleiro rival. O oponente decidiu entregar a bola, ciente de que nosso elenco não é dos mais extraordinários e principalmente que o comandante não consegue fazer o time render de forma eficaz. Acredito que os jogadores tenham potencial, mas a ausência de uma estratégia adequada compromete o desempenho. Por esse motivo, o adversário adotou essa tática, uma vez que nosso time teve apenas 3 finalizações durante o jogo. Um desempenho muito abaixo do esperado contra um adversário que também não se destacou, mas que mesmo assim levou a melhor. A equipe rival tem suas limitações e, na minha opinião, se continuar jogando assim, pode acabar rebaixada, pois é um time frágil, sem um plano de jogo claro. O outro time chegou ao gol apenas 2 vezes e conseguiu marcar em ambas as ocasiões. É importante ressaltar isso. Você se lembra do nosso goleiro fazendo alguma defesa? Não porque ele não precisou atuar. Nas 2 únicas vezes que o time adversário atacou, balançou as redes. O primeiro gol foi resultado de um erro de um defensor. Já o segundo, decorrente de uma falha na defesa, permitiu que um jogador chegasse sozinho para anotá-lo. Dessa forma, a derrota para o opositor se deve mais às nossas falhas do que ao mérito do outro time. Isso torna a situação ainda mais difícil, pois perdemos mais por nossas próprias falhas do que por qualidades do adversário. É uma derrota dolorosa. Embora não estejamos próximos da zona de rebaixamento neste momento, a possibilidade é real. Até agora foram 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates no Campeonato Brasileiro. E quanto ao que ocorreu, não entrarei na discussão sobre a penalidade máxima. É uma derrota que pesa. O risco de rebaixamento não é imediato, mas a situação pode se tornar preocupante. Até agora, a equipe disputou 4 partidas com 2 derrotas e 2 empates na competição. Em relação ao que ocorreu, não entrarei na questão da penalidade máxima e deixarei essa conversa sobre o pênalti e o VAR para um momento mais adequado. Portanto, é importante ficar atento e acompanhar as análises que faremos, pois teremos muitos tópicos a discutir. O que realmente quero destacar é a atuação do técnico. Sempre busco ser sincero e direto nas minhas observações, fundamentando tudo em fatos. Na minha opinião, o técnico tem sua parcela de responsabilidade, mas não é o principal responsável pela situação. Não é justo colocá-lo como culpado pelo erro de um jogador? Na partida, o treinador não teve culpa, pois não pode entrar em campo e orientar o jogador sobre como realizar uma jogada. A derrota foi causada por erros técnicos. Contudo, o que o técnico falhou foi na parte tática. O time não conseguiu criar jogadas, careceu de infiltrações e apresentou ideias rasas. Porém, torcedor, tudo isso que aconteceu já havia sido percebido em jogos anteriores, refletindo a falta de consistência da equipe.
É crucial entender que a derrota não se dá apenas por conta do treinador, mas também por erros individuais. A única decisão que considero um grande erro do técnico foi a inclusão de um jogador que estava afastado há um bom tempo. Essa escolha acabou prejudicando o time. E não é à toa que na coletiva pós-jogo, o técnico criticou a atitude da equipe. Os torcedores estão exaustos da situação, isso é um fato, não há como negar. Eles já demonstraram estar cansados com o atual cenário. Ele expressa uma forte crítica em relação à postura do time. E é exatamente esse ponto que quero discutir com vocês. O torcedor do Vasco está cansado do treinador, isso é inegável. Não há debate possível diante dessa realidade, cara. Torcedor. A torcida simplesmente perdeu a paciência com o técnico. Não é por acaso que na partida da terça-feira passada contra o Porto Cabejo, realizada em São Januário, os torcedores manifestaram sua insatisfação com vaias e críticas, o que na minha visão é justificável. Após o jogo, o treinador saiu rapidamente do campo. No entanto, nas partidas contra o Porto Cabejo e no sábado seguinte contra o Sport, o elenco se uniu para apoiar o treinador. O grupo demonstrou que, mesmo com a insatisfação da torcida, eles estavam juntos e iriam defender o que foi proposto. Essa foi a reação do time. Contudo, no jogo subsequente, o que o treinador fez? Ele pegou essa demonstração de apoio e, em vez de reforçar essa união, transferiu a responsabilidade da derrota para o time. Ele afirmou que a derrota foi resultado da atitude do elenco, o que eu até concordo, mas é complicado entender se realmente há união no grupo. O ambiente no vestiário é aberto ou está fechado? É importante prestar atenção nas palavras do treinador. O que mais me incomodou foi a atitude da nossa equipe. Precisamos ter consciência da situação em que estamos e respeitar isso. O desempenho foi bastante insatisfatório. Até melhoramos um pouco no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi realmente muito fraco e lento. Não encaramos o jogo como uma final, que é o que se espera no Campeonato Brasileiro. Cada partida deve ser tratada como uma decisão. Perder faz parte, mas a maneira como perdemos é o que me incomoda bastante. Portanto, reforçando, houve uma leve melhora, mas não foi uma grande evolução. O segundo tempo foi um pouco melhor, mas o primeiro tempo realmente me deixou muito insatisfeito. Essa postura é inaceitável e reitero que precisamos ter um respeito muito maior por essa equipe. É necessário fazer mais em campo. Não houve novidades. A proposta de trabalho é a mesma desde o ano passado. Enfrentei pelo Santos a equipe do Ceará na temporada passada. Era um jogador que atuava como atacante diferente de outro, que tem uma função mais defensiva, acompanhei desde o Japão. Não fomos pegos de surpresa de maneira alguma. Trata-se de um time bem treinado que joga pelas laterais e costuma fazer muitos cruzamentos buscando seus atacantes. Nos preparamos para isso, mas em relação a um jogador em particular, mesmo que ele estivesse em campo hoje, não sei se isso seria positivo, pois nossa saída foi muito ineficiente e lenta, o que facilitou a marcação. Precisamos acelerar mais nosso jogo na defesa para que as movimentações na frente sejam melhores e nossos meias e atacantes possam receber a bola em condições favoráveis. O nosso jogo foi extremamente moroso. O Ceará permitia que nossos zagueiros tivessem a bola e acabamos jogando muito para trás. O meia apareceu, mas é fundamental que ele consiga participar. Ele não estará livre o tempo todo, precisamos fazer esses jogadores atuarem. E acabamos jogando muito lateralmente com a bola, indo para um jogador específico, fazendo nosso goleiro trabalhar bastante quando havia situações para avançar. Isso é algo que estou observando com esse grupo há pouco tempo. Jogadores que não estão habituados ao nosso estilo de jogo, já percebi que estavam um pouco pesados e não conseguiam render o máximo. Eles estão comigo há pouco mais de um mês e eu já sei o que podem fornecer. Isso causa preocupação, sim. Tivemos um jogo contra uma equipe da Venezuela, jogamos no sábado, e o Ceará, por exemplo, não atuou no meio de semana e essa carga vai se acumulando, mas não temos outra alternativa. E o que costumo dizer é que quando um time não está bem tecnicamente em uma partida, o adversário também não pode. Sim, houve uma ocupação. No sábado enfrentamos a equipe da Venezuela e o Ceará não jogou durante a semana, o que vai se acumulando. Contudo, não temos outra alternativa. Costumo afirmar que quando não estamos bem tecnicamente em campo, o rival também não deve se sentir à vontade.
Poderíamos ter tomado decisões mais acertadas em relação aos 2 gols que cedemos? Existem dias em que as coisas simplesmente não fluem. Entretanto, neste momento preciso ser firme defensivamente, não posso permitir oportunidades. Não dá para pensar que não conseguirei jogar lá. É fundamental manter essa atitude, essa leitura do jogo, e se houver erros que sejam para frente e nunca para trás. Isso realmente me incomodou. Recebi feedback durante o intervalo e novamente ao final. Precisamos transformar isso em lições para o futuro? Para ser honesto, abordei pouco a parte tática e me concentrei mais na postura. Se não houver uma mudança de atitude, não adianta fazer ajustes táticos. Falamos sobre o aspecto técnico, mas o que mais me preocupou foi o comportamento. Nesta equipe e neste clube, a postura sempre deve ser elevada. É necessário querer lutar e buscar jogar para frente. Isso é algo que venho reforçando desde o início do ano, mas em alguns jogos acabamos jogando muito para os lados e para trás. Isso afeta a confiança e dá moral ao adversário. Não foi apenas na partida de hoje, isso já ocorreu em outras ocasiões e perdemos o controle do jogo. É muito complicado, muito tenso, é até insano refletir sobre a postura do treinador. É difícil compreender o que ele pretendia, pois a única coisa que talvez mantivesse a confiança era o grupo. O que poderia levar a diretoria a considerar a permanência dele era o apoio do elenco. No entanto, ele desperdiçou todo esse suporte. O que realmente aconteceu no vestiário? O que estava impedindo a equipe era o grupo. A única razão que poderia fazer a diretoria pensar na continuidade do treinador era a postura do time em apoiar o profissional. Contudo, na última partida, esse apoio foi completamente perdido. O que teria ocorrido no vestiário é uma questão difícil de responder. Para complementar a análise sobre o desempenho da equipe, é essencial discutir como o treinador viu a postura do Ceará, se o que aconteceu foi cansaço ou outra questão na partida na Arena Castelão. Sim, ele é um jogador de meio campo. A escolha foi por um meia atacante e não um meia armador. Ele é um bom batedor de bola parada e poderia ter sido substituído mais para o fim do jogo e não naquele momento. É um atleta com muita qualidade que tentava se envolver mesmo em uma fase complicada da equipe. Sentimos falta dele em campo. A cada jogo o cenário muda. No confronto da Sul-Americana em casa, especialmente contra um rival local, defendemos com uma linha baixa e vencemos por 1-0, mas poderíamos ter marcado mais vezes. A criação foi bastante satisfatória. Portanto, é uma questão de cada jogo aprimorar a velocidade na saída da bola e realizar as triangulações combinadas às aproximações para que possamos explorar os flancos e finalizar do lado oposto. Para isso, os passes precisam ser rápidos. Não é necessário que os atletas sejam velozes, mas a troca de passes precisa ser ágil e isso foi muito lento. Contudo, é algo que pode acontecer em certos jogos. Enfrentamos uma equipe difícil que jogou de maneira defensiva e com contra-ataques rápidos. Mantivemos a posse de bola em seu campo durante toda a partida, criando muitas oportunidades. Um jogador, por exemplo, finalizou 8 vezes no jogo. Foi um duelo que poderia ter terminado em 3 ou 4-0, mas fizemos apenas um gol. Assim, se desenrolaram os 90 minutos atuando na área do adversário. Isso não ocorre sempre, mas precisamos melhorar para evitar algumas situações. É imprescindível que tratemos cada jogo como uma final. Durante os 90 minutos, a equipe se destacou jogando no campo adversário. E embora essa situação não aconteça com frequência, é essencial melhorar o desempenho para minimizar os erros. Há partidas em andamento que não podem ser desconsideradas, já que cada jogo deve ser encarado como se fosse uma decisão. As percepções de todos são relevantes. Este foi o primeiro conteúdo desta quarta-feira, um dia dedicado ao campeonato brasileiro que sempre gera emoções. Em breve, atualizaremos com mais novidades e informações sobre o amado time. É interessante também acompanhar o novo projeto que visa fornecer ainda mais detalhes. Vamos seguir em frente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A saída de Pablo Vegetti do Vasco da Gama é um dos maiores tópicos de debate nas últimas semanas no futebol brasileiro.
O argentino, que chegou ao clube carioca com status de estrela após uma temporada brilhante no futebol argentino, fez história no Gigante da Colina, mas agora se despede de forma inesperada. Depois de conquistar a torcida vascaína com gols decisivos e liderança dentro de campo, a sua saída é uma verdadeira reviravolta que pegou todos de surpresa, principalmente quando se pensa em sua trajetória meteórica na equipe. Vegetti chegou ao Vasco em agosto de 2023 com a missão de reforçar o ataque da equipe carioca, que passava por um jejum de gols. Não demorou muito para que o atacante deixasse sua marca. Em sua estreia em uma partida contra o Grêmio, ele foi o responsável pelo gol da vitória e a partir dali o argentino passou a se destacar pela sua regularidade, se tornando rapidamente uma peça fundamental no time. Com 10 gols em 21 partidas no Brasileirão de 2023, ele foi crucial para a permanência do clube na Série A, sendo um dos poucos a manter um nível alto em um ano de altos e baixos para o time. Em 2024, Vegetti continuou sua jornada como um dos pilares do Vasco. A temporada foi marcada por momentos de seca de gols, mas também por momentos de brilho, como o doblete contra o Botafogo no Campeonato Carioca e sua liderança na Copa do Brasil. Ao longo do ano, o atacante se firmou como o principal goleador do time e também como capitão, assumindo uma posição de destaque em meio à instabilidade técnica que o clube vivia. Apesar dos altos e baixos, seu papel dentro de campo nunca foi questionado. Com 23 gols em 54 partidas, ele se tornou o artilheiro do time, fazendo história. No entanto, o relacionamento entre Vegetti e o Vasco passou a ser marcado por especulações sobre seu futuro. A negociação de renovação de contrato se arrastou por meses e, no fim, a insatisfação com a gestão do clube e as ofertas de outros times começaram a pesar. O atacante, que já havia atraído o interesse de grandes clubes brasileiros, teve sua imagem abalada quando seu empresário ofereceu o jogador ao Fluminense. Essa movimentação gerou desconforto entre a torcida vascaína, que via em Vegetti um dos símbolos da luta pela permanência na elite do futebol brasileiro. A partir daí, ficou claro que o atacante estava em busca de novos ares e o clima ficou tenso. No início de 2025, as negociações para a renovação de seu contrato continuaram, mas as exigências salariais de Vegetti tornaram a situação ainda mais complicada. A proposta de um valor elevado para sua permanência no clube gerou um impasse e, embora tenha finalmente renovado seu contrato com o Vasco até 2026, o vínculo foi marcado por um desgaste evidente. A saída do atacante, ainda que não confirmada, de forma oficial, parece ser uma questão de tempo. O destino de Pablo Vegetti, que se consagrou como um dos maiores ídolos recentes do Vasco, agora parece estar em um novo capítulo, deixando um legado difícil de ser esquecido, mas também deixando a torcida vascaína com um gosto amargo de despedida prematura. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!